E aí, você sabe como nasce o cabelo? Como é que é formado o cabelo? Nasce folículo piloso depois que eu nasci? Vou dar um exemplo, eu nasci e de repente começou a nascer pelos no meu rosto ou pelos no meu peito, enfim, será que isso é possível? Bom, gente, hoje essa aula aqui no nosso canal Graciele Gatto Beauty Science vai ser bem, assim, vai ser para entender mesmo a formação do pelo, como que começa, onde começa e vamos começar a desmistificar. Se não acabar com os mitos, eu volto e faço um outro vídeo só sobre mitos e verdades do cabelo. Mas olha lá, vamos falar um pouquinho dessa formação. Bom, gente, vamos começar assim, vamos entender um ponto fundamental. Quando a gente, por exemplo, eu já sou mãe, eu posso falar sobre isso com bastante, autoridade, porque afinal de contas, só tive um, mas não tive tantos assim, mas dá para entender como que funciona a formação do bebê, até mesmo baseado nos exames que são solicitados durante o processo de gestação, durante a fase gestacional. Tanto que alguns médicos, eles pedem especificamente alguns exames para saber a parte da formação deste feto. É claro que não vai entrar folículo piloso, viu, gente? Eu só estou explicando como que é a formação e os exames. Mas, bom, por volta do 3º mês, quando nós estamos aí na fase gestacional, uma mulher está ali gestante, vou desenhar aqui, não sei nem, vou fazer só a barriga porque o resto é desnecessário. Vamos dizer, nesse período aqui, o bebê, ele praticamente já está formadinho, perfeitinho, é claro que não é na sua totalidade, mas através de um exame, por exemplo, morfológico, já consegue identificar se há alguma anomalia, se há alguma deficiência, se há algum erro, vamos dizer assim, alguma formação genética diferente em relação ao que seria considerado comum. Bom, nesse período, por volta do 3º mês, a gente já tem a formação, não digo total desse folículo piloso, mas nós temos já o início, que é o processo, nesse 3º mês, a gente já tem o início, que é esse processo que a gente chama de invaginação. Invaginou. Começa o processo de invaginação da epiderme sobre a derme. Então, a primeira camada, que é essa camada que a gente visualiza, é chamada de epiderme. Se você tiver dificuldade para assimilar, é só pensar, lembra de externo, então aquilo que você toca, que você sente. Então a epiderme é a primeira camada da pele. A epiderme, ela começa a fazer esse processo de invaginação, sobre a derme. E para lembrar com mais facilidade, é só você pensar dermatologista, alguém que estuda e trabalha e atua diretamente na camada mais profunda da nossa pele. Dermatologista, derme, camada mais profunda, ok? Então, nós temos ali essa invaginação da epiderme sobre a derme, formando o que a gente chama de folículo piloso. Esse canal, vamos dizer assim, o berço, onde vai se dar a formação do pelo. É aqui que vai começar toda a história. Muitas pessoas acabam criando mitos, um monte de mitos assim que a gente escuta por aí. Eu falei que ia fazer um vídeo sobre isso, mas já vou entrar nesse assunto, porque os dois caminhos acabam andando juntos, acabam indo assim certinho um do lado do outro. Porque algumas pessoas dizem assim, sabe, Graciele, meu cabelo era liso, nem grampo segurava. Aí eu cortei com a máquina e meu cabelo, pronto, engrossou. Ou então meu cabelo era liso. Aí minha mãe me levou numa cabeleireira que tinha um cabelo lótrico, ou seja, o cabelo crespo, o famoso cabelo crespo, e meu cabelo ficou crespo porque a cabeleireira tinha um cabelo crespo. Ou pais que escolhem os barbeiros e cabeleireiros para cortar o cabelo dos seus filhos, imaginando que se a pessoa for orientar, o cabelo vai ficar liso, ou se for cortar com a tesoura, o cabelo vai ficar, a máquina engrossa, a tesoura não. E existe um monte desses mitos relacionados ao tipo de cabelo. Mas só isso a gente está falando de um dos mitos, a gente depois vai fazer mais vídeos sobre isso. Mas só para poder entender. Aqui, quando a gente tem essa formação, quando começa o processo de nascimento, aqui a gente tem uma célula chamada papila dermal. Papila dermal, papila dérmica. Essa, vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui a dérmica, ele é um pouquinho mais para cima, tá ok? É um pouquinho mais para cima. Então, quando a gente tem essa formação, nessa célula, enviando as informações, que é uma troca, RNA, DNA, então pega a receita, manda para o outro fabrica, tal.
Ali, nessa formação dessas células, já tem todas essas informações genéticas. Então, se seu cabelo vai ser cacheado, se ele vai ser loiro, se ele vai ser fino, a densidade, tudo isso já está, vamos dizer assim, né? De uma maneira lúdica, já está escrito nas estrelas, literalmente. Então, o tipo de cabelo que você vai ter já é algo determinado geneticamente. Algumas pessoas tentam justificar isso colocando culpa na máquina, no corte, na cabeleireira, ou então a pessoa estava num período não muito bom e aquele período fez com que, eu digo período, gente, que período mesmo, tem pessoas que não cortam mulheres quando estão no período menstrual, porque acreditam que uma mulher que está no período menstrual vai deixar o cabelo de uma forma, não vai ficar bom, resumidamente. As habilidades da pessoa não tem a ver com o ciclo menstrual, as habilidades têm a ver com o quanto essa profissional da beleza estudou para que corte muito bem o cabelo. Então as pessoas ligam essa parte do organismo com capacidade e competência técnica, são duas coisas bem diferentes. A outra questão também, outros tipos de mitos é, eu estou gestante, eu vou cortar, eu sou profissional da área da beleza e eu estou gestante, então os meus clientes começam a me procurar para fazer cortes de cabelo comigo. Por quê? Porque eu estando gestante, o cabelo das minhas clientes vão crescer. Então as pessoas têm algumas ideias que é como se os fatores externos contribuíssem para o crescimento do cabelo ou que alterasse realmente o efeito do crescimento, do tipo de cabelo. Ok? Então, só nessa brincadeira a gente já falou de alguns mitos. Corte a máquina, cortar com mulher no período gestacional, a mulher estar também no período menstrual dela e achar que tudo isso vai ter influência. Além, gente, pelo amor de Deus, a lua. A lua, e tem gente que, olha, se a gente fosse viver, nós cabeleireiros, se fôssemos viver da lua, nós trabalharíamos somente uma semana por mês. E uma semana por mês, Senhor amado, né? Eu tinha que fazer muitas outras coisas dentro do salão para poder suprir todas as nossas despesas fixas. Tá aí um outro tema, falar sobre despesa. A parte de gestão também aqui no Beauty Science vai muito bem. Mas seria impossível um profissional que vive apenas de corte, né, conseguir ter um bom resultado se fosse reduzida, baseado na, vamos dizer assim, na lua, né, no calendário lunar. Então, nesse caso, especificamente, volume. A gente vai ganhar volume cortando na lua cheia. Mais uma vez, a gente está falando de genética. Vai crescer mais o cabelo por conta, vamos dizer, dessa fase de a lua está crescente, meu cabelo vai crescer mais. Não, são mitos e esses mitos atrapalham os nossos negócios, principalmente quando a gente não exemplifica, quando a gente não educa os nossos clientes. Então, a partir do momento que você passar a educar os seus clientes, eles vão começar a entender que não importa a época, ela tem que cortar, principalmente quando o cabelo tem algumas tricoses nas pontas, ou quando aquele cabelo já está começando a ficar sensibilizado. Então, através do diagnóstico nosso, profissional, e não vai ser a lua que vai ditar o dia, a hora, nem o momento que vai ser necessário fazer o corte do cabelo. Bom, então lembrando que aqui na papila dermal nós temos as informações genéticas que vão determinar o tipo de cabelo. Também tem um outro assunto correlacionado aqui, que a gente pode fazer depois, que é sobre os 7 ciclos do cabelo. Então a gente tem pelos diferentes ao longo da nossa vida, que não tem a ver necessariamente com os fatores externos. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido que o nosso pelo é formado por volta do 3º mês na fase gestacional. A quantidade de folículos pilosos nessa época já está determinada. Então, quantos pelos eu vou ter? O que pode acontecer, que isso é um tema para um outro vídeo, é o tipo de pelo que estava aqui alterar. Um pelo que era fino, que não tinha pigmento, não medulado, não pigmentado, passar a ser um pelo pigmentado e medulado. Ou seja, a alteração desse tipo de pelo é que realmente vai fazer a sensação, nasceu um pelo. Não, não nasceu um pelo. Ele teve uma alteração, ok? Então, curte, compartilha, principalmente aquelas clientes que acreditam na lua, tá? Aquela que acredita que a menstruação vai te atrapalhar. Olha, marca todas elas, viu, gente? Porque assim o pessoal começa a frequentar mais o teu salão, o meu salão, o nosso salão, tá bom? Então, compartilha aí. Um abração.